fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A minha pergunta é com relação ao dízimo. Quais as formas alternativas de se ajudar os irmãos, uma vez que as congregações não deveriam estar cobrando dízimo? The replacement of dízimo. A substituição do dízimo. 7:5-12 Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. The Levite priesthood that collects dízimo Então, o sacerdócio levítico que coletava os dízimos was changed. foi mudado. And because the sacerdócio was changed, there must be a change of the E law. por causa da mudança de sacerdócio, deve-se fazer uma mudança da lei. And what is the lay that was introduced in replacement of the dízimo? Então, qual foi a lei que foi introduzida em substituição à lei do dízimo? 9:7, 2 Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Now é dízimo. Segundo propôs no seu coração, cada um contribua. Contribuição. Não dízimo. Porque dízimo deve ser pago. 7:9. Hebreus 7:9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Dízimos are paid. Dízimos são pagos. Sim. Mas a lei de Cristo is not to pay dízimo. Mas a lei de Cristo não é para pagar dízimo, Because evangelho é free. porque o evangelho é de graça. 11:7. 2 Coríntios 11:7. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados? Visto que, gratuitamente, vos anunciei o Evangelho de Deus. Gratuitamente. There is nothing to be paid. Não há nada a ser pago. So, in order to help finance the needs of the church, you have to contribute voluntarily. Então, de maneira a ajudar financeiramente ao ministério, você precisa contribuir voluntariamente, See, from their heart. do seu coração, Not dízimo. não dízimo. See. It must always be voluntary. Deve sempre ser voluntário. 8:3, 2 Coríntios. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Voluntariamente. The Christian doctrine of giving is voluntary. A doutrina cristã de contribuir é voluntário. See. You have to give voluntarily. Você deve dar voluntariamente. That's why it is called give, not pay. É por isso que é dito dar e não pagar. 9:7, vamos voltar. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá. Dá. When you say dá, Quando você diz dar, you decide. você decide o valor. Not the one receiving will decide. Não aquele que está recebendo é que vai decidir, It is the giver that decides. mas é aquele que dá quem decide. Deus ama ao que dá com alegria. That is the teaching. And remember that we are in the New Testament time, not in the time of Moses. Então, este é o ensinamento, lembrando que nós estamos no tempo do Novo Testamento, não no tempo antigo de Moisés. Vamos ler 2 Coríntios 3:6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sim. Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. We are under the New Testament law. Então estamos debaixo da lei do novo pacto, do Novo And Testamento, that is the lay of the Lord Jesus Christ. que é a lei do Senhor Jesus Cristo. It is not the law of Moses. Não é a lei de Moisés. The law of Moses only until John. A lei de Moisés foi somente até João Vamos Batista. ler. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Sim, a lei e os profetas vigoraram até o João. When the time of the Lord Jesus Christ came, Quando veio o tempo do Senhor Jesus Cristo, the lay of Moses and the prophets a lei de Moisés e dos profetas pararam de vigorar. sim, 13:39. Atos. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não para nós, não para cristãos, para os israelitas. 4:4 Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. A lei de Moisés é para todo Israel, incluindo dízimo. Este versículo é Malaquias 4:4. Vamos a voltar Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós esta nação toda, nação de Israel toda. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3:10. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. A lei de dízimo é para os israelitas, não para cristãos. In the New Testament, we have another law, Então, no Novo Testamento temos outra lei, and that is the law of Christ. que é a lei de Cristo. The Apostle Paul explicitly explained that O apóstolo Paulo explicitamente explicou isso, he is not under the law of Moses, but he is under the law de of que não Christ. estava debaixo da lei de Moisés, mas da lei de Cristo. Vamos ler 3:24 Gálatas. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. É claro, irmãos? Vamos voltar 24. De modo que a lei se tornou nosso aio. Diz o apóstolo Paulo aos primeiros cristãos. Tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados em Cristo. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. A lei de Moisés é um aio para conduzir-nos a Cristo. Mas, quando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo veio, we are not anymore under Então the não aio. estamos mais debaixo de aio, debaixo Sim. de um tutor. Sim. That's why we are not under now the law of Moses. Então não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Vamos ler. 1 Coríntios 9:20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus.
para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. The Apostle Paul is saying that he is under the law of Christ. Então, o apóstolo Paulo diz que está debaixo da lei de And Cristo. because he is under the law of E Christ, por estar debaixo da lei de Cristo, he is not under the law of Moses. não está debaixo da lei de Moisés. Vamos voltar 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, Ele está se referindo a lei de Moisés. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Sim? So there are two laws that the Apostle Paul is talking about. Então, existem duas leis do qual o apóstolo Paulo está falando. One of them, he is not under that Uma law. delas, ele não está debaixo desta lei. And one of them is the law of Christ, wherein he is under E a it. outra é a lei de Cristo, da qual ele está debaixo. Para provar that there are two kinds of lay, Para provar que há dois tipos de lei, Romanos 3:27. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei de Cristo é lei da fé. A lei de Moisés é lei das obras. Onde está longo a jactância? Foi excluída. Jactância foi excluída. Por que lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Por meio da lei de Cristo, a jactância foi excluída. Diz o apóstolo Paulo. Because the law of Moses promotes jactância. porque a lei de Moisés, ela promove essa jactância, esse se gabar. It is a lei da obras, É uma lei das obras, not lei da fé. não da fé. Because whether you believe it or not, you have to obey. Porque quer você creia ou não, você deve obedecer. Because if you do not obey, you will be stoned to Porque death. se você não obedecer, vai ser apedrejado até a morte. See, that's why it is called by Paul the lei das obras. Por isso que é chamado por Paulo como a lei das obras. But the law of Christ is the law of faith. Mas a lei de Cristo é a lei da fé. You follow because of faith. Você segue por causa de fé. So if you follow it, you have nothing to boast for. There is no Então, se você jactância. segue, não há nada do que se gabar ou se orgulhar. Não tem jactância nenhuma. See. But in the law of Moses, there is jactância. Mas na lei de Moisés tinha jactância. Vamos provar. Lucas 10. 2